Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. A cooperativa Languiru está presente em nossas casas com muitos produtos, mas também está presente na comunidade com projetos sociais. E hoje nós vamos falar sobre o Na Cozinha com a Languiru. Por isso está comigo o gerente executivo de Recursos Humanos e Desenvolvimento Cooperativo, Alexandre Marcelo Schneider. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Ótimo dia também a todos os ouvintes. Alexandre, conta pra gente o que é o projeto Na Cozinha, como foi que ele surgiu? Ele é uma experiência bastante nova para nós também, Bruna, né? É a primeira edição que nós estamos desenvolvendo. É importante dizer primeiro o que ele é e depois como ele surgiu. Na verdade, se tratam de cursos, uma profissional contratada pela Languiru, uma chefe de cozinha, uma cozinheira profissional, que a cada 20 dias, 30 dias, mais ou menos nesse período, e já explicamos por que não é precisa essa data, mas é um intervalo de 20 a 30 dias, está no presídio feminino do Lajeado, ministrando cursos para as apenadas, para as presas que estão naquele estabelecimento. Como é que surgiu, então? E o porquê também, o motivo? Primeiro, como surgiu? Nós, há cerca de 2 anos, mais ou menos, nós temos uma relação muito boa com a Secretaria de Justiça e Segurança. Na época, o secretário Mauro Rauch, ele também tem uma proximidade também com a nossa presidência, com o Dirceu, e ele fez questão de vir aqui para a região para fazer uma prestação de contas das atividades da sua secretaria para as maiores empresas e para as entidades da região. Visitou a Languiru e apresentou muito o trabalho que a secretaria faz, alguns até desconhecidos da nossa parte, e alguns desses trabalhos, óbvio que ele já deixou, digamos, bem encaminhada essa questão, ele veio pedir também. Alguns dos trabalhos ele mostrou que eles funcionam com base em parcerias. E um desses trabalhos, entre os vários, é a possibilidade de atuar com jovens. É um dos trabalhos, porque ele simplesmente deixou em aberto. Ele disse, nesses trabalhos em parceria nós gostaríamos de contar com a Languiru também, em algum trabalho na sociedade. Bom, se formou um grupo de trabalho, foram elencados diversas possibilidades de atuação, e por unanimidade se escolheu o primeiro trabalho, até pelo nosso DNA voltado à área de alimentos, que era a realização de cursos nos Centros da Juventude em Porto Alegre. O que são os Centros da Juventude? São locais mantidos por entidades locais, também dos bairros, mas com aporte, com financiamento do Estado, para fornecer um suporte a mais para jovens em situação de vulnerabilidade, às vezes em bairros mais pobres, e mais populosos, enfim. É como se fosse um turno inverso, onde é que os jovens estudam, têm o seu ensino regular, e no contraturno, digamos assim, eles têm lá uma alimentação e têm diversas outras atividades para também poder encaminhar eles para o futuro e também, obviamente, terem atividades no dia a dia. E essas atividades, muitas delas, são realizadas por parceiros. E a Languiru se interessou nesse projeto, especialmente por uma ênfase, um convite da própria Secretaria. Fizemos essa primeira experiência em Porto Alegre, em 2 bairros, estamos lá até hoje ainda, já completando 2 anos aí, o programa está funcionando muito bem, e esse projeto funcionou tão bem, que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, se fez uma avaliação de como é que estava andando, a Secretaria voltou para cá, e já que estava tendo tão bons resultados, a Secretaria, nós gostaríamos de ampliar esse projeto em outras atividades. E nós achamos, obviamente, que fosse numa outra unidade de jovens. Mas nos desafiaram. E primeiro até nós ficamos um pouco assustados, que não era o nosso dia a dia normal. Não, nós queremos, assim como existem jovens vulneráveis, e a função da Secretaria é olhar para esses nichos, esses perfis de invulnerabilidade, um grupo também que está vulnerável são os detentos, que eles têm todo um processo de ressocialização depois para entrar no mercado. Nós gostaríamos também do apoio da Languiru nesse processo, no presídio Lajeado. Conversamos e resolvemos apostar nesse processo, apoiar esse desafio.
E desde agora, mais ou menos 2 meses, já iniciamos o curso, depois de planejado, a 4 mãos, junto com a administração do presídio, junto com a secretaria e a equipe da Languiru. Há 2 meses já estamos iniciando, já estamos trabalhando no presídio em Lajeado, onde a cada 20 dias, então, a nossa chefe vai lá, junta essas detentas, é um grupo pré-selecionado pelo próprio presídio, normalmente baseado em alguns critérios, aquelas que estão mais próximas da saída, também bom comportamento, enfim, tem um grupo específico que participa desses cursos. O que eles aprendem nesses cursos, tanto os jovens quanto as mulheres? Aprendem desde ter as questões de boas práticas, as questões mais básicas de higiene na preparação do alimento, algumas dicas especiais e, óbvio, sim, o preparo desde pratos mais elaborados, digamos, mais refinados para alguma festa, alguma recepção, até aqueles lanches práticos que podem realmente ser também úteis no dia a dia. Por que isso? Com 2 objetivos. Que caminhos podem seguir essas pessoas? Uma delas, elas já saem um passo à frente. Óbvio que nós não vamos formar em 6 módulos, em 6 encontros cozinheiros profissionais, mas eles saem um passo à frente na hora de conseguir retomar uma vaga de trabalho. Tanto os jovens quanto essas detentas também. Quando um restaurante precisar de alguém, ele vai pedir, você já tem algum conhecimento? Entre receber um não, ou você vai receber, não, eu participei de um curso da Languiru, já tem quesitos básicos de boas práticas, sei preparar alguns pratos, o que pode, o que não pode com relação a carnes, tem um módulo sobre carne de aves, sobre carne suína, leite, enfim, cada um dos segmentos da Languiru é abordado em um dos módulos. Óbvio que ele já sai um passo à frente em relação a outros candidatos. Então, essa primeira possibilidade de voltar ao mercado de trabalho já é uma possibilidade. A outra é a questão de poder empreender. Fazer os seus produtos e, quem sabe, abrir o próprio negócio. Inclusive, pela experiência que a gente tem, em Lajeado ainda não chegamos no final, mas com os jovens, a questão desses lanches rápidos, práticos, é o que mais agradou a eles. Porque imaginem que muitos deles moram em vilas, em bairros vulneráveis. Então a possibilidade de preparar, por exemplo, coxinhas rápidos, alguns salgados com base de leite, a base de massa, poder calcular, eles aprendem isso também, qual é o custo de cada um, fazer esse cálculo. E já no dia seguinte poder preparar e sair vendendo e trazer o primeiro recurso para a família, para dentro de casa. Isso para eles é fantástico, eles adoram. Não deixa de ser um mini curso de empreendedorismo e o cardápio é selecionado conforme o público da aula. Perfeito, de certa maneira é para dar esse suporte, porque nessa hora eles precisam realmente de alternativas e oportunidades. Então o curso é muito mais nisso, ele dá uma bagagem básica para criar novas oportunidades para eles. E eles ficam muito satisfeitos, eles já não vê a hora, e eles contam, depois tem grupos de WhatsApp, eles contam as experiências deles. Poxa, fiz 15, 20 coxinhas, vendi tudo num dia, foi muito legal, enfim. E alguns, inclusive, depois contam também quando já estão empregados e conseguindo exercer a sua profissão. Por que a Languiru investe nesse trabalho, Bruna? Imagine que, novamente, a gente vai voltar lá na base. As cooperativas, elas têm princípios. E um dos princípios básicos é o compromisso com a comunidade. E quando a gente fala em comunidade, ela tem um aspecto amplo. A comunidade não são só os associados, não são só os colaboradores empregados, mas é a comunidade como um todo. E nós, como sociedade, às vezes a gente, intencionalmente, eu acredito que não, faz parte da vida, a gente esquece de algumas partes da sociedade que fazem parte dela. E especialmente esses jovens vulneráveis em bairros mais vulneráveis, as apenadas, elas estão reclusas, mas elas fazem parte dessa nossa sociedade e um dia, inclusive, voltam e precisam se reintegrar. Então, para nós, como Languiru, nós temos que olhar também qual é o nosso compromisso em conseguir participar desse processo de reabilitação. Ou, mesmo que a questão dos jovens esteja mais distante, estamos falando de bairros em Porto Alegre, mas é um dos maiores redutos de consumo dos nossos produtos. Hoje, o que seria dos nossos associados, dos nossos empregados, se não houvesse quem consumisse os produtos, indiferente da sua qualidade, mas fizesse a sua preferência por eles. E a região da Grande Porto Alegre é um grande mercado nosso, se não o maior da Languiru. Então é uma forma de mostrar um pouquinho dessa reciprocidade, desse compromisso da Languiru com a comunidade como um todo, que não é só mais daqui de Teutônio, não é mais regional, a Languiru hoje já está em Pelotas, enfim, hoje é uma comunidade estadual e nós temos que dar esse retorno.
é levar Teutônia para o mundo todo. Afinal, a Languiru está presente em vários países também. Assim, é uma forma de estar presente na comunidade, divulgando cooperativismo tão reconhecido aqui na nossa cidade. A gente falava das apenadas, o curso lá está em andamento. Qual retorno vocês estão tendo delas, como elas estão se adaptando e o que elas estão planejando para o futuro? Afinal, já estão com o olhinho lá na profissionalização. É um projeto novo para nós, mas para elas também. Então, o interessante, Bruna, é que cada uma das apenadas tem a sua história. É interessante essa conversa com elas, sentir isso delas, assim, cada uma está lá por algum motivo que não nos cabe nesse momento julgar. Esse processo já foi feito, por isso elas estão lá, estão realmente cumprindo a sua pena. Então nós em nenhum momento entramos nesse mérito, só que cada uma tem sua história e são pessoas que chegaram de maneiras diferentes e, portanto, têm histórias diferentes e pensamentos diferentes e sonhos diferentes também depois na volta. Desde algumas que querem utilizar isso para o trabalho, querem realmente, olha, isso vai me ajudar sim a conseguir uma retomada no trabalho, até o que me marcou, uma delas falando que, na verdade, o interesse dela nem está pensando no trabalho, mas é a questão, diz, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, diz ela, quando eu voltar em casa, se eu não me engano, ela escolheu um produto que é o meu preferido também. Às vezes a gente vai nos cursos e fica de olho em alguns, e é a chamada torta de banoffee, né? E ela é muito gostosa, e foi a preferência dessa também, ela dizendo, a primeira receita que eu vou fazer é essa, quando chegar em casa eu vou fazer para minha família. Parece uma coisa tão trivial, mas se a gente pensar, imaginem que essas pessoas que estão lá, essas apenadas, elas não enfrentam só dificuldades de reinserção econômica no mercado. Elas vão ter o maior desafio, muitas delas, é a reinserção social novamente. E esse social não é só a comunidade, às vezes é dentro de uma família. Quando a gente chega num ponto desses, muitas vezes a família sofreu com isso também, se desestruturou. E há um processo, imagina-se que na volta, de reconquista dessa confiança familiar. Então você imagine para uma presa, para uma penada, que às vezes está lá sem poder ter o contato mais direto com o filho, com pais, com mães, com vizinhos, e às vezes até fica aquele karma em alguns momentos, de alguma maneira, diríamos, um carimbo que não deveria, mas existe. Imaginem para ela o esforço que ela precisa fazer para reconquistar essa confiança. Imagine então para ela a felicidade que pode ser para ela, e esse é o sonho dela, poder chegar em casa e oferecer um prato bem feito para a família, para conseguir juntar a família em um início de reaproximação. É algo que só essas apenadas sabem o valor que tem. A gente às vezes está tão junto com a família que não imagina como é esse processo de reconquista, especialmente quando a gente esteve afastado e enfrentou turbulências no dia a dia. E um outro aspecto também, indiferente do futuro, a gente já pensa no presente para elas, agora, o momento. Algo que também me marcou de uma penada comentando, ela comentou o seguinte: o presídio, ele faz questão de me mostrar a cada momento, 24 horas no dia, onde eu estou. Eu vou para minha cela, tem grades, eu estou fechada. Eu vou para a hora de refeitório, de almoço, está fechado, tem grades. No corredor, eu preciso passar de uma ala para outra, eu preciso esperar a grade abrir, fechar, enfim. A todo momento eu sou lembrada de onde eu estou. E aí diz ela, quando eu vou para a cozinha, no curso, e isso é legal, essa cozinha ela foi totalmente reformada, um apoio aí do próprio presídio, com outras entidades também, e da secretaria, é como se fosse uma cozinha normal, azulejada, tem fogão, micro-ondas. Por um instante, e isso que ela coloca, por um instante eu estou ali preparando receitas com minhas colegas, por um instante eu esqueço que eu estou no presídio. Aquilo lá é como se eu estivesse em casa, cozinhando com minhas vizinhas, conversando ali na cozinha. Eu só daqui a pouco me dá o estalo que, puxa, terminou, eu preciso voltar para a cela. Eu lembro que eu estou presa. Mas é aquela fuga momentânea, um alívio de que eu estou conseguindo um processo diferente. Então, se a gente olhar por esse olhar, e são coisas que só ouvindo delas a gente não se dá conta, nem estava nos objetivos do projeto inicial, se olhar por esse olhar, nem que não fosse um reflexo no futuro, mas no presente ele já está cumprindo uma função fantástica. Imagine que elas ficam lá presas o dia inteiro e ter essa possibilidade. Como é que eu vou ressocializar uma pessoa se ela não tem qualquer outra coisa para pensar? Ela fica 24 horas pensando, literalmente, olhando para a grade e para a parede. Então, o processo de ressocializar passa em eu também girar esses pensamentos dessa pessoa e fazer, olha, existem outras alternativas, inclusive
tem coisa boa nesse contato com o próximo, com o familiar, isso precisa fazer parte. Então, por si só, eu diria, se nós estamos criando esses momentos junto com outros trabalhos que estão acontecendo lá, nós já estamos com um excelente resultado. Bom, o projeto começou com jovens e está em andamento no Presídio Estadual Feminino Miguel Alcides Feldens de Lajeado. Tem uma expectativa de que ele progrida para demais grupos da sociedade, afinal, ele começou inocente lá no bairro de Porto Alegre, agora está avançando, foi para o presídio. Quem sabe para outro grupo? Sim, inclusive já podemos anunciar isso oficialmente aqui. Na verdade, também uma característica interessante desse projeto, Bruna. Na maioria dos projetos da Languiru, como é que eles aconteceram? A gente começa com um embrião interno, às vezes ou com funcionários, com associados. Em alguns momentos se replica ele para a comunidade externa. Assim. Normalmente os projetos, não só da Languiru, mas tem essa tendência. Esse projeto até nisso ele foi totalmente diferente. Ele começou lá longe em Porto Alegre, deu certo, veio aqui incorporou Lajeado, continua em Porto Alegre e agora está vindo de volta para dentro da cooperativa. Então nós, desde na semana passada, inclusive estamos anunciando aí pela Tirol também, no nosso programa periódico, estão abertas as inscrições. Nós temos então o Na Cozinha com a Languiru, edição Centros da Juventude em Porto Alegre. Tem o Na Cozinha com a Languiru, Centro, Casas Prisionais em Lajeado. E agora nós temos o Na Cozinha com a Languiru, edição Mulheres Cooperadas. Então, as nossas associadas cooperadas que estão nos ouvindo nesse momento, inscrições abertas, pode fazer contato com o nosso departamento técnico, com o DAP, ou por WhatsApp, ou por telefone, ou pelo site, sem problema algum. Foi um pedido das próprias mulheres. Puxa, isso aqui tá legal, não podemos fazer internamente também? Podemos, sim. Então, sim, a partir de agora, do final do mês já, deve ocorrer o primeiro ali pelo dia 30, 31, já de maio, vai ocorrer também um curso aqui com as mulheres associadas cooperadas. Claro, cada um deles adaptado conforme o público, mas todos eles nessa mesma metodologia, encontros regulares periódicos, onde em cada encontro eles aprendem a trabalhar um segmento diferente dos produtos da Languiru. Então já surtiu frutos, é o primeiro que vai sair de novo. E se tudo der certo, assim como aconteceu em Porto Alegre, cada um dos, tanto no presídio quanto aqui com as cooperadas também, a tendência é sempre reeditar e, claro, com novas modelagens, novas receitas. Então, eu não vejo no curto espaço de tempo a gente não realizando esse curso. Ele tem tudo a ver com o nosso DNA, que é o alimento. Alexandre, esse é um projeto social da Languiru, dentre vários outros que a gente já comentou aqui. E aí eu também preciso comentar que a Languiru foi recentemente premiada em primeiro lugar em Gestão Social e Varejo, Marketing e Ação, do Prêmio Quem é Quem, e finalista em demais categorias também. Perfeito. A editora Gesuli, é uma editora que edita algumas das principais revistas do segmento de avicultura e suinocultura no Brasil. Ela edita uma vez por ano uma premiação em diversas categorias das principais cooperativas do país. E nós estivemos aí na semana passada, junto com o vice-presidente Cesar Vilas, nós estivemos em Medianeira, onde é o processo de premiação. Por que em Medianeira e por que na semana passada? Porque nesse período acontece a Avesui, que é uma das principais feiras nacionais do segmento de avicultura, suinicultura, piscicultura, enfim, proteína animal e leite também. E então, durante essa feira, ocorre esse processo de premiação. E foi um evento muito interessante. Por quê, Bruna? Porque mostra esse crescimento, essa projeção da Languiru. Ela, entre diversas categorias, ela foi finalista em 3, e 2 dessas categorias ela foi campeã. Entre as 3 categorias, nós fomos mencionados lá, entre os 3 principais, na categoria das nossas novas pizzas, sabores de casa. Para quem não experimentou, tá aí o convite, são muito boas, né? E, além disso, nós fomos então premiados como principal vencedora em 2 categorias. Uma delas, pela inovação do alimento relacionado ao varejo, através do nosso espaço gourmet no shopping, foi um dos vencedores. E o outro, inclusive, foi exatamente as atividades sociais da Languiru, com destaque para o projeto Na Cozinha com a Languiru. Mas aí sim, se analisa todo o contexto, os apoios à orquestra jovens do município, ao apoio às atividades de bolsa de estudo, com associados, enfim, todo o processo social. Mas o destaque principal foi esse projeto inovador Na Cozinha com a Languiru. E aí o que chama a atenção, Bruna, é um concurso nacional. E nós, na premiação, você via hoje,
são destaque a nível em proteína animal, sim, as cooperativas do Paraná. Nós temos as maiores cooperativas do país estão lá, LAR, Coamo, enfim, são cooperativas enormes e, óbvio, arrebataram uma boa parte dos prêmios. E Medianeira, que nós falávamos, é no Paraná. Exatamente, no Paraná, onde é que é a sede, inclusive, dessa cooperativa LAR. Eles têm essa grande vantagem que são no meio do grão, então tudo fica muito mais prático, né, no meio dos principais plantios de milho, soja. E aí a gente percebia no olhar deles essa surpresa. Por quê? Porque a maioria dos prêmios fica nesse eixo. Alguns vão para Santa Catarina, as nossas cooperativas também maiores parceiras, Aurora. E aí lá do sul, inclusive lá uma Languiru, puxa vida, 3 vezes despontando nas principais do país. E isso é um motivo de orgulho, óbvio, primeiro para nós, mas para toda a região, com certeza, elas olham com outro olhar para aqui para o sul do estado, para o Rio Grande do Sul. Alexandre, agradecendo a tua participação no programa hoje, o nosso tempo é curtinho. Muito obrigada, deixo um espaço para as tuas considerações finais. Nós que agradecemos a oportunidade. Refazer o convite, então, importante esse lembrete que fizeste para as mulheres que estão nos ouvindo, quiserem participar desse processo bem gostoso, que é literalmente gostoso, né? Participar de um curso de culinárias, inscrições abertas, por favor, façam essa inscrição junto ao DAP e sempre à disposição. E agradecemos por esse espaço. Tem algum prazo limite para inscrição? Sim, a princípio até o final desta semana, então urgente, porque a gente precisa realmente, em função dessa quantidade de pessoas, nós precisamos realmente fazer a estruturação do curso também. Alexandre, muito obrigada, boa semana. Igualmente.